Você já parou para pensar como seria enfrentar um mamute de frente? Ou sobreviver num mundo onde o inverno durava meses, a comida era escassa e qualquer ferimento podia ser fatal? Pois é, galera. Teve uma espécie humana que fez exatamente isso por centenas de milhares de anos. E o mais louco, eles eram tão fortes que faziam a gente parecer fraco. Estamos falando dos Neandertais, os primos musculosos da humanidade que dominaram a Europa gelada e deixaram um legado que está vivo até hoje. Literalmente dentro de você. Então já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque hoje a gente vai descobrir por que esses caras eram máquinas de sobrevivência. E bora pro vídeo. Imagina um mundo completamente diferente do nosso. Florestas densas cobertas de neve, vales sombrios onde o sol mal aparecia e criaturas gigantes dominando a paisagem. Foi nesse cenário brutal que há cerca de 400 mil anos surgiu uma espécie que ia se tornar lendária pela força pura e simples, os Neandertais. Eles pertenciam ao mesmo gênero que a gente, o Homo, tá? Mas eram bem diferentes. Habitaram a Europa e partes da Ásia até mais ou menos 40 mil anos atrás, dividindo o planeta com o Homo sapiens, que somos nós, por milhares de anos. E quando a gente fala que eles eram fortes, não é exagero não, viu? Tudo no corpo deles gritava adaptação extrema a um ambiente que simplesmente não perdoava. Vamos começar pela estrutura física, porque é aí que a coisa fica impressionante. Em média, os Neandertais eram cerca de 14 centímetros mais baixos que a gente hoje em dia. Mas não deixa isso te enganar. Eles eram muito mais densos e musculosos. Enquanto um homem moderno pesa em torno de 70 quilos, um Neandertal adulto facilmente passava dos 80 quilos. E não era gordura não, galera. Era músculo puro sustentado por ossos que eram quase 2 vezes mais espessos que os nossos. Análises de fósseis comprovam isso. Cada indivíduo era tipo uma fortaleza biológica ambulante. E tem um motivo para isso tudo, né? A vida que eles levavam exigia essa constituição absurda. Eles caçavam bichos gigantes, rinocerontes peludos, bisões, alces do tamanho de um carro e até mamutes. Pensa bem, você caçando um mamute com uma lança de madeira. Não tinha arco e flecha high-tech, não tinha rifle, era na pancada mesmo. Eles faziam emboscadas de perto, usando lanças pesadas de madeira que eles endureciam no fogo. E olha só que dado impressionante. Estudos de biomecânica indicam que um Neandertal conseguia transportar mais de 20 quilos de carne por longas distâncias. Para você ter ideia, isso seria quase sobre-humano para a gente hoje. A musculatura dos braços, ombros e tronco deles era absurda exatamente por causa disso. Mas não era só a caça que exigia força bruta, não. O registro fóssil mostra que a vida deles era repleta de riscos e ferimentos graves. Em alguns sítios arqueológicos, de 79% a 94% dos esqueletos apresentam fraturas antigas que se regeneraram, ossos quebrados, traumas no crânio, pancadas violentas. Tem um caso que é de arrepiar. Um macho idoso que sobreviveu décadas depois de perder o braço direito, ficar cego de um olho e surdo. E ele continuou integrado ao grupo. Isso mostra não só a força física absurda deles, mas também que havia cuidado social. Porque sozinho, alguém tão ferido não sobreviveria. Agora vamos falar do clima, porque é aqui que a coisa fica ainda mais louca. Viver na era do gelo não era brincadeira. O frio era constante, o vento cortava, e se você não tivesse um corpo preparado, era game over rapidinho. Os Neandertais precisavam de 4.500 a 6.700 calorias por dia para manter toda aquela massa muscular e se aquecer. Isso é quase o dobro do que a gente precisa hoje. Imagina ter que caçar essa quantidade de comida todo santo dia? E o corpo deles era perfeitamente adaptado para isso. O tronco tinha formato de barril e os pulmões eram em média 20% maiores que os nossos. Isso permitia que eles respirassem com grande eficiência e aquecessem o ar gelado antes que ele chegasse no interior do corpo. As narinas, largas e compridas, funcionavam como aquecedores naturais, ajudando a enfrentar ventos secos e congelantes. Até as articulações eram reforçadas. Joelhos, ombros e quadris grandes e resistentes, capazes de suportar esforços constantes, seja carregando carne, seja enfrentando um animal num confronto direto. Eram literalmente máquinas de sobrevivência no frio. Mas não era só força física não, viu? A mente deles também era impressionante. O cérebro médio de um Neandertal macho tinha cerca de 1.640 centímetros cúbicos. Isso é maior que o cérebro do Homo sapiens. Agora, antes que você pense, então eles eram mais inteligentes? Calma lá, não é bem assim.
Tamanho não significa necessariamente maior inteligência, mas sugere um desenvolvimento específico e bem interessante. Os lobos occipitais deles, que são ligados à visão, eram proporcionalmente maiores. Isso provavelmente garantia uma visão mais aguçada, especialmente ao entardecer ou em noites com pouca luz. Faz todo sentido, né? Caçar num ambiente com pouca luminosidade exigia isso. O olfato também era super desenvolvido, ajudando na caça e na percepção do ambiente. E olha que legal! As evidências arqueológicas confirmam que eles produziam ferramentas complexas, dominavam o fogo, cuidavam de enfermos e até deixaram vestígios de arte. Isso tudo indica planejamento e capacidade de abstração. Ou seja, aquela velha imagem de Neandertal como um bicho bruto e burro, completamente errada. E aqui vem uma parada que você provavelmente não sabia. Os Neandertais não desapareceram completamente. Eles estão aqui, dentro de você. Estudos genéticos modernos mostram que até 2% do DNA de muitas populações humanas atuais vem dos Neandertais. Isso é resultado de cruzamentos que aconteceram em várias regiões da Eurásia quando nossos ancestrais Homo sapiens encontraram os Neandertais. E esses genes não são inúteis não, viu? Eles influenciam desde a nossa imunidade até características como cor de pele e cabelo. Alguns trabalhos sugerem que podem contribuir para uma melhor tolerância ao frio ou maior densidade óssea. Claro que os cientistas ressaltam que esses efeitos são sutis, tá? Não é como se você fosse virar o Hulk por ter 2% de DNA neandertal. Mas é fascinante saber que depois de 40 mil anos, eles ainda fazem parte da gente, literalmente. Mas se eles eram tão fortes e adaptados, por que desapareceram? Essa é uma pergunta que intriga os cientistas até hoje. A verdade é que mesmo com toda a força e adaptação ao frio, os neandertais enfrentaram mudanças que aos poucos corroeram suas vantagens. Durante o tempo em que viveram, o clima da Terra oscilava em ciclos de glaciação e aquecimento. Florestas viravam estepes geladas que depois viravam regiões áridas. Áreas ricas em caça se tornavam inóspitas em poucas gerações, obrigando os grupos a migrar e disputar territórios. E foi por volta de 60 mil anos atrás que o Homo sapiens começou a se expandir pela Europa e pela Ásia, trazendo armas de arremesso mais leves, redes de troca mais amplas e estratégias de caça coletivas. A convivência não foi só rivalidade. Como eu falei, teve cruzamento entre as espécies, mas possivelmente os sapiens trouxeram doenças desconhecidas para os neandertais, algo que ainda é debatido entre especialistas. Outro problema era a própria anatomia deles. Aqueles corpos largos e musculosos exigiam um metabolismo acelerado e uma ingestão gigante de calorias todos os dias. Em tempos de abundância, beleza. Mas quando os grandes herbívoros começaram a diminuir, a dependência de uma dieta quase totalmente carnívora virou um risco sério. Estudos mostram que cerca de 70% das calorias deles vinham de carne, enquanto os Homo sapiens conseguiam diversificar com peixes, vegetais e frutos. Em alguns fósseis, já foram encontrados sinais de deficiências nutricionais e até períodos de fome. E tem mais, o tamanho das populações era bem reduzido. Os bandos raramente passavam de algumas dezenas de indivíduos com contatos esporádicos entre si. Essa baixa densidade os tornava vulneráveis. Uma doença, um inverno extremo, uma seca prolongada, qualquer coisa podia ser fatal. Há evidências de endogamia em certas regiões, sinal de que a diversidade genética já era limitada antes mesmo da chegada maciça dos sapiens. Nossos ancestrais, por outro lado, mantinham redes de troca e alianças mais amplas, o que facilitava a cooperação e circulação de genes. Então é isso, galera. A história dos neandertais não é a de um fracasso. É a história de uma humanidade diferente, moldada por ambientes extremos, capaz de feitos de força e engenho que ainda impressionam. Por centenas de milhares de anos, eles prosperaram em condições que pra gente seriam quase impossíveis. Caçaram presas gigantes, cuidaram uns dos outros, deixaram rastros de cultura e arte. E quando finalmente desapareceram, já tinham garantido um lugar permanente, em nós. Cada descoberta arqueológica reforça que a linha entre eles e nós é muito mais tênue do que se imaginava. A espécie que um dia povoou as florestas geladas da Eurásia continua viva, silenciosa em cada batida do nosso coração e em cada fragmento do nosso DNA. E aí, qual aspecto dos neandertais mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, será que você tem DNA neandertal? Eu aposto que sim.
Deixa o like se você curtiu descobrir sobre esses primos fortões da humanidade, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera! Até a próxima!